Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Um feliz mês de outubro para todos nós. Nós já estamos aí no dia 5 de outubro, nesse episódio agora número 162. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez um casal empreendedor e depois de muita conversa, muito bastidores, muito diálogo, eles aceitaram o convite. Mas antes, deixa aqui pedir para que vocês possam se inscrever no nosso canal no YouTube, também ativar o sininho, e também compartilhar esse episódio aqui com seus amigos, também seguir as redes sociais, está aí também o nosso Instagram, o @Circuito Empreendedor, também aqui o nosso Instagram também da TV Vitória Marabá, e também o canal do YouTube também na TV Vitória Marabá. Tá? E meu Instagram também, Caetano Reis, e sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos bater agora um papo, e é sempre muito espetacular, a palavra é essa mesmo, receber casais aqui que são empreendedores, porque, assim, todo mundo sabe, um dia eu vou trazer, inclusive, a minha esposa aqui para fazer um bate-bola, quem sabe, né? Mas, enfim, casal que empreende junto também, não tem aquela coisa de casal que treina junto, cresce junto, né? Fica saudável junto, então um casal que empreende junto também cresce junto. Então sejam muito bem-vindos, Daiana e Renato, lá do Universo GAP, agora vocês estão vendo aí. Então, é uma enorme satisfação. O segredo. É uma enorme satisfação recebê-los aqui para esse bate-papo fantástico. Muito obrigado, porque isso aqui vai engrandecer demais o nosso projeto. A Daiana, inclusive, que está aí maratonando os nossos episódios. Estou gostando. Que bom. Então, agora também você vai ter a oportunidade de também ter a sua história contada aqui, assim também como o Renato. Já conhecia o trabalho de vocês, mas ainda não conhecia mais assim próximo, né? Tem acho que um ano ou um pouquinho menos que eu fui lá. Sim. Aí o Renato me atendeu e falou assim: não, mas a gente ainda não tem como atender aqui o seu filho por conta da faixa etária. Aí eu falei: não, tudo bem. Mas quando eu fui embora, eu falei: mas eu vou te levar lá no meu podcast e tal. Aí ele: não, isso aí tu tem que conversar com a Daiana. Isso é tudo com a Daiana. Eu não sei de nada disso e tal. Eu falei: a tua hora vai chegar. Passados-se aí bastantes meses, né? Porque quando eu fui contigo era início de ano. Era no início do ano, exatamente. Então, aí a Júlia, que também já esteve aqui conosco, sim, teve a brilhante ideia de lhe convidar para o nosso primeiro encontro do Clube de Negócios. E aí, deu dali, certo. Acho que ali a abelhinha picou assim na Dai e falou assim: eu gostei muito do clube. Por que eu não vim antes? Por que eu não participei antes? Etc, etc. Então, poxa, que bom, tá? Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Vocês têm uma linda história para falar aqui. Enfim, eu sou muito suspeito. Tenho muitos amigos que têm os filhos lá, que, enfim. E quem sabe lá na frente também os meus gêmeos. Estão chegando. Né? Já está chegando já a hora deles também. Quem sabe eles não vão lá para o Universo GAP. Mas que bom tê-los aqui. E vamos bater esse papo gostoso aqui, até para poder falar um pouco da história de vocês também, né? Porque é muito importante. Então, primeiramente, como é que começou a ideia? Né? Tu estava falando aqui em off, mas vamos... Como é que começou a ideia? Porque, afinal de contas, tu trabalhava. Sabe que eu fiz tu era CLT. Eu fiz essa pergunta para o Renato no carro. Vida, quando começou o GAP? Ele me fez uma resposta que eu não estava esperando. Uma reflexão. Ele disse que começou na nossa infância. É bastante reflexivo isso daí. Tem todo um contexto, né, que a gente vive atualmente, mas quando a gente analisa realmente por que acontece agora, aí a gente foi lá e começou a repensar, né, de como foi a nossa infância, o que a gente vivenciou quando criança, quando adolescente, para que hoje, na fase adulta, a gente se inspire em algumas coisas. E através da nossa própria vivência, né, Day? Então, tem muita coisa que realmente acontece na GAP hoje, porque a nossa experiência quando criança, quando adolescente, já na fase adulta, nos inspirou para que a gente consiga trazer ou compartilhar isso com as pessoas. Sim. Né? Toda a experiência, seja ela boa ou ruim, ela contribui para o ser humano, né? E algumas delas estão bem pinceladas, né, Day? Aí quando ele falou isso, eu fiquei pensando na nossa infância, né?
eu tive a oportunidade de estudar na Sol Maior com a Dorcas Morgado, aqui em Marabá, né? Nós chegamos em Marabá, eu tinha acho que 5, 6 anos. E o Renato morava em Belém e ele estudava também no Cefet, onde tinha banda. Essa relação com a música, com a arte, era muito forte na nossa vida. Eu estudei na Fundação Bradesco, onde a gente tinha banda marcial, banda sinfônica, muito esporte, muita atividade com a natureza. Eu acho que essa referência, ela está em algum lugar aqui muito, muito guardada, né? Então, nasce a gente, casamos em 2007, em 2008 nós viemos morar em Marabá, de novo, né? Porque eu moro aqui um pouco na minha infância, vou embora estudar e fiz comunicação em Belém, trabalhava no Bradesco. A gente estudou na Fundação Bradesco, meu pai era bancário, todos nós fomos criados para ser bancários. E quando nós viemos morar em Marabá, lá naquela rua onde nós moramos, onde é a escola, nós fazíamos caminhada por ali e não encontrava nada, talvez do jeito que a gente via em outros lugares, né? Ali era cheio de restaurante naquela avenida, você passava, não tinha uma coisa que tivesse um canto para uma criança. Todos os restaurantes cheios, e eu ficava pensando, meu Deus, ninguém está pensando nas crianças, né? E a Dorcas tinha fechado a Sol Maior e tava aquela ausência. Ficou uma lacuna. Uma lacuna grande. Ela, inclusive, me ofereceu a Sol Maior. Né? Exatamente, acho que tudo começa aí. A Dorcas me chama. Isso é o quê? 2013, né? Então, se a gente imagina a nossa cidade em 2013, não tem a metade do que tem de opção hoje, né? Nossa. E o momento econômico era totalmente adverso. Movimentada a cidade. E aí Era totalmente adverso do que é hoje. A cidade Sim. passando, inclusive, por grandes problemas. E nós tínhamos também, logo depois, a construção da ponte, o shopping chegando, várias coisas acontecendo. E a nossa cidade não tinha, né? A Dorcas me chama e fala, Dai, você assume a Sol Maior? Eu falei, assumo. Foi até uma questão de honra que eu quero dizer, deixar isso registrado para Dorcas, né? Que eu amo você, que você é muito importante na minha vida, que tudo que eu tenho, assim, dessa música que mora dentro de mim, foi você que semeou. E eu sempre vou dizer isso em todos os lugares onde eu estiver. Fantástico. Muito obrigada. Então, ela fala disso. E só que eu fiquei muito tempo pensando, gente, é loucura substituir a Dorcas. A Dorcas é insubstituível. Qualquer pessoa que ficasse na Sol Maior, que dissesse assim, a partir de hoje, sob nova direção, não ia dar certo. Porque ela tem uma identidade, ela tem uma assinatura muito forte. A gente tinha medo de substituir, né? Então, eu fui para Recife e vi uma galeria de artes lá. E fiquei muito pensativa. Falei, nossa, dava para a gente fazer isso. Por que não fazer várias salas, locar para artistas aqui da cidade e montar uma galeria onde todas as artes estão juntas e voltadas para criança? Essa era a ideia inicial. Aí, como vai chamar isso, meu Deus? Aí eu encontrei o site. Eu gosto de contar essa história. O Idologos. Cliquei nesse site, né? A gente precisa de uma marca, precisa de um nome, ajuda. Cliquei lá que ia ter várias atividades e tudo mais. E o meu nome, o nome que eu tinha escolhido era Marabá, né? E o cara, várias pessoas de design entravam lá em contato, mandavam uma logo. Eu não gostava de nada. Enfim, um cara me liga. Olha, eu recebi seu projeto aqui, ele é muito bonito, eu só acho que eu mudaria o nome. Eu falei, qual nome você colocaria? Ele falou, não, é porque eu acho que você devia colocar Pará. Pará é grande, quando você chegar, as pessoas vão pensar que é algo de fora, a referência vai ser diferente. Fiquei assim, gostei, o nome Gap era melhor, soou mais... Acho que foi a sonoridade, assim. Deu ideia de estrutura maior, de estado, né? Falei, tá, eu quero ver isso. Aí ele manda logo, que eu me arrepiei inteira. Eu tava no aeroporto de Recife vindo para Marabá, assim, eu fiquei impressionada. Falei, nossa, Gap, gostei. É forte, é uma marca fácil de, vamos dizer assim, de falar, de decorar, e tem essa referência. E ele ainda disse mais, ele disse assim,
E eu vou dizer o seguinte, eu acredito e declaro que você vai alcançar o norte, o Pará. Não vai ser pequeno, não vai ser pequeno. O projeto é bonito. Eu fiquei impressionada com aquelas palavras, recebi aquilo para mim, sabe? Então, o nome muda de GAN para GAP. E aconteceu exatamente o que esse rapaz me falou. Quando a gente começou a colocar a fachada, as pessoas paravam o carro. Vai ser do Estado? Isso aqui é gratuito? É o quê? Vai ser... Quem que comanda isso aqui? É impressionante que realmente teve essa... Só vinha atrás de serviços, né? Gratuitos para a sociedade. As pessoas procuravam pensando que era... Queriam saber como fazer o concurso para estar lá. Tinha várias perguntas assim. Entendi. Sabe? Pô, legal. Aí a gente explicava, né? Agora, estava em obras e aconteceu 2 coisas na minha vida que eu também gosto muito de citar. O Mauro Fontes, que trabalhava no marketing do shopping. Certo. Lembra dele? Lembro. O Mauro, eu fui lá no Mauro, estava chegando com o Gap, eu queria fazer a escada rolante do shopping com a marca do Gap para que todo mundo soubesse o que ia chegar. Ele falou, mas é o que mesmo isso? Contei, eu vou fazer uma galeria, assim. Ele disse, cara, tu tem umas 6, 7 pessoas treinadas, profissionais para trabalhar com criança? Eu não tinha. Mas eu disse, tenho. Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, trabalha para mim 30, 60 dias no shopping e você tem direito ao shopping. Você pode usar a marca sua onde você quiser, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Poxa vida, era mais forte do que só uma marca pintada na escada. Certo. Eu fui para casa pensando quem vai ser essas pessoas que eu vou Quem contratar. seriam? Que eu tenho Aí que ela já treinar chega. essas pessoas. Isso, o Mauro me dá um desafio desse em 7 dias para ficar pronto. Ele ia trazer o primeiro brinquedo e falava aqui para Marabá, ia fazer aquele parque que até hoje está lá, né? Mas ele não tinha as pessoas para estar ali. E aí a gente conseguiu uma equipe. Colocamos na camisa Gap, em que eu posso te ajudar, chegamos em Marabá, né? E a pessoa ficava, muitas pessoas, muitas mesmas, elas eram atendidas lá e perguntavam para os funcionários, e pensavam, não, você tem que ver com seus olhos. Vai lá na Cidade Nova e vê de perto o que vai chegar em Marabá. As pessoas ficavam curiosas para ver o que era, sabe? Dentre elas, a Adriana Cunha, ela um dia estava saindo do Monteiro ali, eu também, meu filho estava iniciando essa fase escolar também, e eu entregando panfleto na calçada. Eu falei, mas vai ser o que isso aí? Eu falei, vai ser uma colônia de férias. Que a gente pensou assim, vamos colocar as pessoas para experimentar todos os serviços do GAP. Uma semana de atividade e a pessoa experimenta todos esses profissionais que vão acontecer aqui, a colônia. E ela foi. Só que ela foi lá, Caetano, não tinha nada. Não tava nem... Piso quebrado. Tava botando piso. Uma parte de construção mesmo. Ela entra, mas já tava a marca lá fora, né? Ela entra assim, como vai ser mesmo isso aqui? Daí expliquei. Tem um menino de 6 anos, assim. Falei, vou recebê-lo. Quanto vai custar? Eu não sabia quanto ia custar. Eu ainda tava naquela fase, meu Deus, sabia nem o que estava fazendo direito. E ela me deu um dinheiro. Eu sempre falo que ela me deu uma semente, né? Ela falou assim, faz o seguinte, fica com isso aqui, como se eu já fechasse a vaga do meu filho. Ele tem que ser inscrito nisso. E se você ver que vai ter diferença, depois você me fala que eu te passo. Eu nunca esqueço aquilo. Eu sempre gosto de falar isso quando contar a história da Adriana. Ela acreditou na GAP quando a GAP nem a gente não tinha ainda claro o que a gente ia fazer. Só que ela sai de lá e espalha isso no Monteiro, na escola. E aí eu acho que 80% das crianças que fizeram parte ali da primeira colônia de férias da GAP vem dele, dessa divulgação. Vem do shopping, né, que estava ali as crianças indo no shopping, a gente, isso aqui é só uma amostra, vai lá na Cidade Nova, né? E isso foi julho de 2013. No mês seguinte, mais da metade dessas crianças já eram alunos do GAP. Que aí a gente abre mesmo as portas com aulas de música, dança, artes marciais, artes visuais e... Atividades extracurriculares que, afinal de contas, Marabá não tinha. Não tinha. E assim, os pais, eles faziam um cronograma assim, às vezes as pessoas chegavam com literalmente uma agenda, né, a mão na mesa, e falavam assim,
segunda é inglês, terça é isso. Eles organizavam O uma que dá para agenda. encaixar na agenda do meu filho? O que vocês podem preencher ou somar, né? Todo mundo ali tentando achar, dificuldade de achar uma babá. Não tinha escola integral em Marabá. Tinha muita coisa ali que ia pro GAP, sabe? Para nós, cara, é muito gratificante. Assim, hoje a gente está vivendo uma fase, né, onde de que alguns desses alunos estão fazendo faculdade. Sim. Eu fui na FACIM um dia desse resolver uma coisa e tia, eu olhei para um lado e para o outro e que tia? Era comigo mesmo. Lá na janela, lá de cima, tinham 3 alunos nossos que tinham feito balé lá com 6 anos, 5 anos. Olha só, Fazendo legal. faculdade, né? Esse é um sentimento muito bacana. Cara, é emocionante. E olha que o GAP só tá com 12 anos. Então, Vamos completar 13 aí. só que a gente já tá vivendo uma coisa gostosa também, que a gente abre a escola e hoje a gente tem os filhos desses meninos que faziam karatê lá na escola, chegando, sabe? Dai, e o nosso, que quando eu chego em algum estabelecimento e a pessoa vira para mim e fala, poxa, muito obrigado, porque eu estou trabalhando aqui, porque vocês que me direcionaram para o mercado. É bonito, é bonito. Legal. Ou a gente recebe o pai ou a mãe de quem foi direcionado lá atrás por nós e agora chega, não, tá aqui, eu quero matricular meu filho agora aqui. Isso é vivenciar a mesma experiência que ele. É maravilhoso. Isso é surreal, Renato. Isso assim é muito louco. Porque são 20 anos de mercado da gente. Sim. E eu vim para cá com 25 anos recém-feito. Então, não tem... recém-formado. Acabei de fazer 25 anos, vim para cá. Falei, caraca. Desbravar Marabá. Era uma outra realidade. Essa então, pessoa assim, da faculdade que eu estava falando, isso é muito legal. Muito emocionada, porque eu chego lá em casa, né, e recebo uma mensagem. Tia, foi um prazer enorme te rever. Você é parte fundamental da minha história, da minha essência, de tudo que eu sou humanamente falando. Muito obrigada. Uma frase muito complexa isso aqui. Muita responsabilidade. Isso aí tem que pegar, moldurar e deixar lá no hall de entrada. Muita Aluno tal, da época tal. Tem que deixar lá. Que, inclusive, a gente está começando a pensar fazer isso também lá dentro. Legal. Porque tem muita gente que manda depoimento no WhatsApp, manda depoimento lá no Instagram, e a gente, de vez em quando, recorta alguns e nem posta todos. Mas nós ficamos lá no dia lendo e emocionados, lembrando, né? E pensando o que significa essa frase. As artes, elas têm esse poder transformador de sensibilizar, de humanizar, né? Eu acho que... Eu queria te dizer que quando a gente criou o GAP, que quando a gente planejou tudo isso, a gente tinha pensado nisso. Todo um projeto. Eu queria te dizer que foi tudo pensado com minuciosamente planejado. Não foi. Mas tu estaria mentindo, justamente. E não também serve... certeza que quando nós entramos, aquela a frase gente não sabia que isso aqui ia acontecer. Não, é aquela frase que a gente sempre fala, se te disserem, não, vai lá, empreende, é fácil. Não. Tu conta ou eu conto, né? Ou eu conto ou tu conta. A gente errou muito, né, Caetano? E se não fosse a Adriana, como você citou aqui, por exemplo. Uma pessoa que acreditou antes de existir, né? A gente errou muito. Olha, talvez a referência nossa era do banco. Né? Eu trabalhava ganhando comissão também. A gente era muito cobrado de meta. Sim. Eu não sei explicar. Ele era bancário também. Eu acho que quando eu pensei em propor a galeria para as pessoas no formato onde ela estivesse também ganhando por produção, eu achava que a pessoa ia se motivar de conquistar mais alunos, de talvez, como é que eu vou falar, gerenciar aquela carteira de clientes. Eu pensava que ia acontecer isso. Mas são metodologias diferentes. Sabe que tem pessoas que elas podem ser um grande músico. Elas podem tocar muito bem aí na noite, no restaurante, alguma coisa. Mas ensinar uma criança não é a mesma coisa. Sim. A linguagem, a disciplina daquilo, um plano, tem que ter um plano. Tem alguém que diz que se você ensinar uma criança, se uma criança entender o que você falou, você pode ensinar para qualquer pessoa, né? Eu acho que a gente sentiu isso na pele, porque a gente
tinha vários fornecedores ali que eles não estavam conectados com a visão da Gabi. E a gente vai percebendo isso sofrendo. Só no andamento mesmo. A gente decide oficialmente sair do banco. Porque até então, Vocês Renato estavam... ainda era bancário. Ah, tá. Já segurei alguns meses ainda. Porque Porque ainda tem isso, né? Tipo, será que quando é que eu posso sair? Quando é que eu não posso? Porque eu não posso perder o fixo? Queira ou não Porque queira, tanto não, o como é que GAP vai ainda ser? era o extra. Não, E é aquela assim. correlação, depois o banco que virou É extra. ilusão, né, Caetano? De pensar que vai abrir a empresa em 2 meses já vai estar lindamente recebendo Pode até daquilo. estar, mas só que aquele dinheiro que vai entrar lá não é teu. Ai, cara, a gente investiu tudo que a gente tinha. A gente investiu. A gente saiu da nossa casa para transformar a nossa casa numa escola. A gente vendeu o carro, a gente gastou todas as nossas economias de. Como chama? FGTS, rescisão, foi tudo. Só que teve um momento assim que eu acho que o Renato vai pensar como eu. Sabe que não dava mais para voltar? A gente gosta tanto de fazer isso que mesmo quando foi muito difícil, que qualquer pessoa, a gente ouviu isso de muita gente, larga esse trem, não vai dar certo. Ah, não, isso aí, menina, vai pro banco, Ah, mercado eu financeiro Tinha e não sei o tinha gente da quê. cultura de Marabá que chamou a gente e falou assim: Vocês são doidos. vocês são loucos, vocês estão gastando, não vai dar dinheiro, cultura não dá dinheiro. A gente falava, mas a gente tá atrás do dinheiro em si. Só que a gente também não tinha um plano para te dizer, não, Caetano, nós vamos começar aqui, vamos chegar aqui. Eu acho que ninguém tem será que a gente acha um empreendedor que fez tudo isso planejado antes? Todas as histórias que eu conheço. Não tem, Dai, não tem. Porque assim, ou ele traciona e vai pegando, e às vezes aquilo que ele pensou, ele nem acaba nem executando, porque outras oportunidades vão surgindo, e acho que foi o que aconteceu depois com vocês. Que é o que eu vou te contar agora. Justamente, porque eu conheço da história, então por isso que eu já estou linkando. O que acontece? Tinha um grupinho ali, Fernando da Impressão Mais, Gisele da Organize, a Júlia da Mimos. A gente era um grupinho. Eles forneciam as coisas pra gente. Eu sempre conto que muitos eventos nossos, na verdade, eles tiveram a cara que tiveram por causa dessas 3 pessoas que eu citei. O tipo de convite, o tipo de recepção... Fernando não mora mais em Marabá. Há muito tempo saiu. Mas a Júlia e a Gisele já estiveram aqui também conosco, já contando as histórias. Não mora, mas Fernando, tudo que você plantou em Marabá ainda existe a certeza. plantação sua aqui ainda. Agora é o Murilo que está tocando o barco. E aí, eles foram muito importantes. Belo dia, eu era muito insegura. Eu levava o Pedrinho para a escola, ele chorava muito. No caminho, às vezes, ele falava assim, eu tô com dor de barriga, já não ia para a escola. Já levava ele para a galeria. Era eu o problema, que eu não queria deixar ele nem chorar, vamos dizer assim, né? Então eu decidi, cheguei em casa e falei, eu vou pedir demissão, vou contratar uma pedagoga, deixar lá na galeria, e aí o Pedrinho estuda por ele mesmo. Quando ele tiver 6 anos, ele vai para a escola. A gente não planejou uma escola também. Então eu tô te falando de 2 vezes a mesma erro. Erro ou acerto, não sei. Aí o Pedro vai para a galeria. Para ele não ficar sozinho, tinha ali os filhos de uns funcionários, mas a gente começou a ter famílias que ficavam ali em torno, esperando seus filhos no balé, no karatê. O que é isso aí? Ah, meu filho está estudando aqui. Ah, é uma escola? Não, não é uma escola. É um tempo que ele faz. Nós fizemos um cronograma para o Pedrinho, que era assim, segunda-feira, música. Terça-feira, vai lá no karatê. Quarta-feira, vai lá nas meninas ver a dança. Era um cronogramazinho. A professora ficava com eles um tempo e dava 5 horas, levava eles lá nessas salas, sabe? Isso chamou atenção. Falei, nossa, os filhos de vocês têm todas essas atividades envolvidas no dia a dia deles. A gente percebeu que 2 coisas aconteciam. A gente tinha um tempo de qualidade, que aquela criança que ia só para o balé uma vez por semana, ela ia lá uma vez por semana. Aquela criança que era igual do nosso filho, ficava ali a semana toda dentro daquele ambiente. E ele aprendia que como se fosse sem pressa. Não tinha pressa para aquele resultado, não era um resultado estético, eu não sei explicar. Eu gostei daquilo e fui lá no Conselho de Educação. Falei, gente, como eu faço para registrar isso como escola? Eles nos ajudaram, falaram, olha,
vocês vão ter que botar a galeria para o segundo andar, fazer embaixo para crianças, que eles vão poder subir, e vai precisar de professores, isso. A gente vai tentar isso. Para nós era legal ter o nosso filho ali, a gente tinha procura. Acho que a gente sempre teve, Então desde foi uma o coisa, início. então foi uma coisa particular que também, É, querendo ou não, Mas a gente tem- sempre, tem um engajou a o gente empreendimento. sempre teve a sorte de ter pessoas, Caetano, que acreditavam muito no nosso trabalho. Porque tiveram pais, amigos nossos do banco, falaram, pois eu vou fazer junto com vocês. Eu gosto de destacar um ponto que eu acho que é o importante, que são as inspirações para as pessoas, né? Elas diversas, mas eu acho que a gente construiu sem um planejamento, né? Não vou fazer um plano de negócio, não houve. A gente Já erramos aí, vamos dizer assim. já erramos, mas é errado, mas não está errado. Mas tem uma coisa que eu acho que é literalmente a inspiração. Então, somos dois pais e temos um filho já com 2 anos, em que a gente queria que o nosso filho tivesse a melhor experiência quando criança. Aí a gente lembra lá das nossas experiências. Quando eu estudei, eu cheguei a fazer música, né? Cheguei a fazer tal coisa, vivenciei alguns ambientes ali. Então, Daiana tem muitas memórias da fase dela na infância e adolescente, muita experiência, e eu também tenho as minhas. E os dois pais? Como é que os dois pais agem para fazer o melhor ambiente possível para o filho dele? Então, eu sempre falo, nós sempre fomos mais pais do que empresários. Porque a nossa escola hoje se tornou escola porque lá no passado a gente queria um ambiente para o nosso filho que fosse diferenciado. Que ele fosse estudar, mas que ele tivesse envolvido com as artes para o desenvolvimento dele. E a gente não tinha um pensamento disso a longo prazo. Nosso prazo era ele. Sim, era ele. Sim. Só que Fernando, por exemplo, falou, não, vou colocar minha filha com você. Essas ideias que você está me falando aqui são maravilhosas. Então, um dia ele disse, como a gente vai chamar isso? Aí eu olho pro Fernando e falo, coloca o Universo aí para ser um nome bem grande, assim, que a gente tem um nome bem amplo. Universo, pronto, é um mundo de coisas dentro dessa escola. Universo infantil, né? Era, ele põe o Universo GAP e o GAP separado. 2 andares diferentes, 2 empresas diferentes, entre aspas ali, né? E a gente tocou o barco assim vários anos, mas em 2019, aquelas crianças que não queriam sair, quando chegava com 5 anos de idade, dava um tiltzinho. Eles iam para outra escola e choravam, não queriam ir, né? Os pais chamavam a gente, tem certeza que não vai ter uns 6 anos, não? Ah, não, porque a nossa escola só é até 5 anos e tal. Mas aí agora, nessa turma específica, e esse ano é o último ano dessa turma, né? Algumas pessoas falam para mim, não, mas você vai inventar um jeito de... de entrar no fundamental. A gente está decidido mesmo, nós vamos viajar com eles agora na próxima semana, é a despedida deles. Mas, assim, essas famílias, elas validaram uma coisa que, puxa vida, mudou a nossa... E dessa turma tá lá desde o primeiro momento. Desde bebê. Foram várias fases, né? Nosso filho mesmo, por exemplo, ele ficou até 6 anos e foi até embora. os 5 anos, né? Quando foi para entrar para o fundamental, a gente não tinha série. Mesmo nós pais, né? Vamos lá, mas a gente olhou assim, vamos lá olhar a nossa realidade. Então é melhor no momento o Pedrinho ir para uma escola que realmente já tenha isso segmentado e a gente vai proporcionar a melhor infância para crianças de 2 até 5. Então, o próprio Pedrinho finalizou o processo dele e foi para uma outra escola. Sim. Só que depois de 2 anos ou 2 ou 3 depois do Pedro, nós encaramos fazer a primeira turma do Fundamental 1. Era. Que é justamente essa turma que ela está falando hoje. Famílias que acreditavam, não, nós vamos ficar com vocês. E a gente olhou um para o outro e falou, pera, então nós vamos fazer um Fundamental diferente. E tu não podia perder essa oportunidade. Afinal de contas, tu trabalhou... É uma renovação de matrícula para essas pessoas permanecerem dentro do guarda-chuva de vocês. Eu acho... Não, pensando comercialmente, falando, mas não que vocês pensaram nisso, pelo contrário. Sim. Mas olha, talvez não, certeza. Essas famílias, todas elas tinham condições de estar em qualquer escola de Marabá. Elas poderiam escolher tamanho, espaço, histórico. Elas escolheram a gente de um jeito que a gente... Puxa vida, a gente se constrange de
de ter esse voto, de criar coisas, foi por causa deles, tudo que a gente conseguiu chegar até aqui. Com certeza, essa turma, né, os pais, os alunos dessa turma especificamente, foi o que realmente nos desafiou deu a estado de gente. falar, olha, estamos aqui com vocês porque a gente gosta do que tem vivenciado até agora, então vamos encarar juntos. Basicamente foi essa conversa, Esse assim, né? juntos, ele é muita coisa. Sim. É mudança de método, porque Sim. todos nós, a gente tinha talvez um ideal de pais, assim, de olhar e falar, não, a gente não quer isso, tá? Então, a gente começou a falar assim, o que a gente não quer? A gente não quer isso, isso, isso. Primeiro, a gente escolheu o que não queria para conseguir pensar no que a gente queria, né? Então, a gente começa ali em 2019 o Projeto Amazônia, que era, vamos começar pelo nosso quintal, então. Vamos começar pela nossa região. Onde nós moramos, quem nós somos, vamos pegar esse fundamental, essas matérias todas, agora vem prova, vem tanta coisa. E não sei por que a gente criou algo que a educação parece que acaba a infância, não, agora é Fundamental, parece que gira a chave. parece que do nada parece tem é que outra ser realidade. difícil. Não, não precisa ser. Então a gente decidiu ali com uma equipe, falou, não, nós vamos fazer o seguinte, a gente escolhe um tema por ano e trabalha em torno desse tema todas essas matérias. Então, fizemos como se fossem os biomas do Brasil, ali Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica. Quando chegando na Mata Atlântica, eu senti uma distância. E senti também que tinha pessoas que não são da GAP, que estão acompanhando, mandando lá na mensagem, por que vocês estão na Mata Atlântica se vocês moram no norte? Ah, então você está de olho aqui no que eu pensei, né? Que bom, tinha muitos comentários desse tipo. Por que a GAP está andando tão longe como é que fala? Na própria região. No próprio bioma, né? O Mata Atlântica, ele mudou tanto a nossa história que a gente passa a ter teto solar, reutilização de água, na prática mesmo, vendo junto com as crianças coisas que a gente tinha que mudar o nosso comportamento de consumo, sabe? E aí a gente olha para tudo isso e fala assim, não, agora a gente vai tentar trazer de novo para a nossa região. Porque não fazia sentido a gente estudar, o sul do país, se a gente não conhece Carajás bem aqui. Então, voltando de novo, nós trouxemos rios e os solos que a gente está vivendo agora. Os solos, nós vamos para Carajás com essa turma, toda a história, Serra Pelada, a floresta de Carajás, né? São coisas que eles estão estudando, é nossa terra, a nossa história, mas agora eles vão ver de perto, né? E os menores, eles também têm acesso a algumas coisas como essa, só que, claro, respeitando a faixa etária. Então, hoje nós estivemos numa casa onde cria-se pavões aqui em Marabá. É uma maneira de sair de dentro da escola, com segurança, respeitando a faixa etária. A gente aposta muito nisso também. Talvez não, o nosso espaço é pequeno. Então, como a gente pode ser grande, ampliar esse espaço, saindo da escola para alguns lugares? A gente apostou sempre nisso. Conhecer o nosso bairro, conhecer o supermercado próximo da escola, a praça, o vizinho. Os meninos conhecem todo mundo ali. Eles conhecem os artistas que moram em torno da GAP, porque a gente tem tanta sorte que o Bino mora uma quadra, o Cláudio mora na frente, a gente tem vários artistas ali perto. Então, eu lembro na época que o Regino morava em frente. Sim. E aí a Maria começando lá no colégio e tudo. Aí, pô, GAP. Aí eu falei, e assim, outras pessoas, né? A própria Maria Luísa, enfim. Quando a Júlia levava ela para lá. E assim, é muito bacana, né? É bacana você olhar para trás, isso daí é bastante enriquecedor. São muitas pessoas, né? A gente tem entendido que nós tocamos em gerações. Isso. E que essa semente, o resultado, essa floresta que são os nossos alunos, eu considero nossos alunos uma floresta aqui na região. Eles vão crescer, vão dar frutos, vão talvez abrir novos espaços artísticos. Eu acredito muito em... Mas vamos lá, demais. E vocês estão num caminho assim que não deve ser fácil,
Porque muito pessoal olha assim, ai, nossa, o GAP, tudo é lindo e tal. Encantador. Tem toda uma coisa ali nos bastidores que nem todo Sim, mundo... sim. É o tal do meme, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo né? não mostra. Mas espera aí, pessoal, a gente vai falar aqui sobre isso e muitos outros assuntos. A gente vai fazer um breve intervalo. Já já a gente está de volta aqui com a Dai e com o Renato aqui do Universo GAP. Não sai daí. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Já podemos tomar uma água. E a Daiana, desculpa, tem muito mais coisas aqui, inclusive, para trazer para a gente, mas estava primeiro aqui querendo saber do Renato, questão justamente dos próximos passos, né? Porque, no fim das contas, vocês estão aí com uma trajetória aí de 12 anos já de mercado, vão fazer 13, já formaram muitas crianças para a entrada do fundamental. Agora vocês também têm o fundamental. Experimentamos o fundamental inteiro agora, né? Então, até o quinto. E agora? E o outro, lá, e o médio? Querendo ou não, o pessoal fica, cadê o GAP? E agora? Meu Deus, porque querendo ou não, uma educação continuada, né? Sim. Muita gente também pergunta sobre isso, não pergunta? A gente vivencia isso periodicamente, né? Tem muita coisa que a gente compartilha, né? Entre a gente mesmo, mas conversa com os próprios clientes que já estão, né? A gente entende que o crescimento ele é necessário, ele é ótimo, todo mundo quer. Mas qual é a qualidade desse crescimento, né? No sentido de que o que eu faço hoje com qualidade, será que talvez maior eu consigo manter, eu consigo melhorar? Então tem muitos pontos que a gente conversa muito sobre, né? A GAP está com essa ideia assim de crescimento sempre, né? A gente vai todo ano se especializa, estuda, vai atrás de saber como poderia atender melhor nossos clientes. Mas a gente entende que são fases, né? Então nós tivemos a primeira fase só na educação infantil, aumentamos para Fundamental 1, e a gente ainda está nesse processo de consolidação do fundamental. A gente entende que essa idade de 2 a 10, 2 a 9, a gente se sente muito seguro em poder proporcionar essa experiência voltada com a educação, né? Envolvido com as artes, e é o que faz o diferencial. Né? Eu acredito que muito do público que ele vem procurar o nosso serviço é justamente porque ele quer uma vivência diferente do que o mercado já tem. Né? Temos escolas excepcionais em Marabá, né? Excelentes, só que ainda há pais que querem algo a mais, algo diferenciado. E o que faz diferente? Talvez o que a gente consegue compartilhar com os clientes, né, amor? Essa vivência do minimalismo, né? De ser personalizado, de atender menos crianças. A gente consegue ter essa parte pessoal, eu acho que mais atrelada, mais assertiva, mais trabalhada. E ela já até foi maior ainda. Antes da pandemia, nós no horário assim, 5 horas da tarde, os pais chegavam antes só para ficar tomando café e conversando no teatro da escola, esperando os filhos. Trocava muita experiência. Isso foi bem difícil. Quando a pandemia veio, isso sai da nossa rotina e a gente sentiu falta. A gente sente falta dessa relação. Eu acho que a gente está construindo de novo. Eu acho que interessante, mudou o comportamento. Eu acho que você sabe mais do que eu. Sim, tenho dúvida. O comportamento do consumidor mudou tanto. É o novo normal. E nunca foi embora. E nunca foi. E nunca envelheceu esse novo. E tá aí. E assim... E aí tem o pré, aí ficou na linha do tempo, até a pandemia e depois da pandemia. Como se fosse um corte do tempo. Mas assim, eu chamo que é isso aqui que mudou. Porque já existia, só que não era potencializado. Sim, E aí a parte toda que tivemos que entrar no digital, na marra. Sim. Avançou-se alguns anos, né? Em virtude da necessidade, porém... O Renato falou uma coisa assim sobre menos é mais, né? São coisas que a gente já definiu. Nossas turmas são pequenas, oficialmente até o 5º ano, tudo com exclusivo. Ser menor, ser diferente, acho que faz com que seja o jeito GAP de ser, né? Certo. Alguém perguntou para mim, a GAP então se extinguiu. Não, a GAP ela é a alma do colégio nosso. Porque a galeria ela pode não existir hoje aberta a público para aulas de dança, música e etc, como antes, mas ela é o conceito da educação que a gente faz, ela é a alma do GAP, do colégio. Vocês pararam para perceber, por exemplo, que vocês acabaram de criar um conceito, né, de um
conceito educacional. E que isso, se for muito bem trabalhado, a gente fala muito na universalização de franquias. Hoje o Brasil só perde para os Estados Unidos a nível de franchise, tá? Diferentemente da China, que a China não é um mercado consumidor. A China tem um regime que ali só pode ter determinadas coisas acontecendo, porque ali o regime meio que controla algumas coisas. Até porque se a China fosse capitalista 100%, ia faltar alimento no mundo, porque como é que vai alimentar todas as pessoas que estão ali na China, né? Diferentemente da Índia, porque a Índia, a carne, a vaca, ela é sagrada. Então, e lá tem mais, e lá tem mais habitantes, inclusive, que a China. Mas, enfim, no universo do franchising, propriamente dito, você já deve ter. Vamos franquear o Gap e levar o Gap para um outro lugar, ou numa sociedade, ou numa parceria, ou a pessoa... Gente que, por exemplo, teve os filhos, porque, querendo ou não, tem muita gente que transita em Marabá, que não é de Marabá, que vem a trabalho, bota o filho lá, mas vai embora de Marabá e eu quero levar isso para onde eu for, porque senão meu filho vai sentir, etc. Nós já tivemos pais que chegaram com a gente e falaram assim, quero ser sócio de vocês. Olha aí. Vamos dobrar esse negócio de tamanho. E a gente olha assim, para assim, uma dessas pessoas, a gente disse, vamos fazer o seguinte, trabalha com a gente 6 meses. Você é formado em administração, você vem trabalhar com a gente. Se você perceber que você quer continuar, aí a gente conversa de novo. Não ficou. Porque... Pô, legal isso aí. Porque não era talvez ali ela Que tava bacana vendo, isso aí, né, Johnny? Talvez ali ela tava vendo ali o tamanho, estava em época de crescimento, a escola. Eu não sei, às vezes talvez a pessoa vê a educação só como um negócio. Pra gente tem que estar conectado. Claro, eu e Renata a gente vive do Gap, nós largamos os nossos trabalhos, a gente não tem hoje outra renda a não ser o Gap. Mas o propósito é outro. Cara, eu quero envelhecer, assim, eu falo que eu quero trabalhar até 80 anos sem parar. Aí até 120 eu vou ver, né? Então, assim, até 80 eu quero estar ativamente lá dentro. Esse é meu sonho de vida, assim. Eu queria envelhecer e olhar assim para Marabá todinho e falar assim, aquele eu sei quem é, sabe? Legal. Aquele ali passou por aqui, olha como ele está hoje profissionalmente falando. Eu chamo de super-humanos. Os nossos alunos são super-humanos. Eles podem ter melhores notas, ser número 1. A gente não está preocupado com isso, não. A gente quer que eles sejam humanos. Porque no final é o que vai... O futuro é o que vai sobrar, é a criatividade. Mas essa questão do conceito, inclusive, disso não é... Vocês já acabaram, inclusive, mais uma vez, criando um conceito educacional ali, pegar essa formatação pedagógica ali, aí, pegar alguém, fatiar isso daí e vender para o mercado. Nós tivemos 3... As propostas eram ser sócios, depois queriam organizar para virar uma metodologia GAP. Então, essa a gente está estudando, trabalhando, né? Não, a gente está trabalhando ela, tentando registrando o que nós já construímos, registrando o que construímos, para talvez sim ser uma referência para outra escola, né? E aí que surge o Instituto. Porque a gente entendeu, Caetano, que através de um Instituto, GAP, nós poderíamos, por exemplo, concorrer a editais culturais, com os eventos que nós temos, atender a comunidade e ser útil, por exemplo, quantos educadores poderiam ter acesso ao nosso treinamento, ter acesso ao material que nós fazemos através do Instituto. Como o GAP, a gente já meio que já faz isso, só que porque hoje, bem menor. Então, porque hoje vocês já não estão mais abertos ao público como era quando começou. Sim. Hoje é para atender justamente a demanda interna dos alunos de vocês. É um número reduzido e quando a gente abre, são poucas vagas, né? Então, e aí o Instituto vem para justamente resgatar isso numa possibilidade e aí também... Com aulas, a mesma galeria, gratuitamente, né? Até eu estive esses dias lá na Casa da Cultura com a Thaís para resolver um negócio de um evento que nós vamos fazer. E a conversa era exatamente essa. Daqui uns dias a gente pode ser um braço lá da Casa da Cultura, vamos dizer assim, porque o Instituto está lá, o local vai estar lá, todo pronto, a prefeitura quer usar, está ali. É um jeito de servir a comunidade. A gente já faz isso, né? Esse ano nós fizemos, por exemplo, em abril, nós chegamos a ter
3 dias de formação para educadores gratuitamente. Professores da rede pública, professores da rede particular, fizemos Curionópolis, fizemos Palestina do Pará. É um jeitinho de levar um pouco da gente. Toda vez que a gente traz um formador de fora, alguém para o GAP, a gente sempre abre isso. Pô, é legal que de isso também alguma fortalece forma. ainda mais a formatação da metodologia, né? Isso é muito e bacana. também- Isso é diferente. A gente já diz o nome educação. A gente não pode ser tão egoísta para querer fechar tudo isso só no Sabe nosso o que é lugar, né? interessante nessas vivências? Todo intercâmbio, né? Vou botar como intercâmbio, né? Que a gente faz nessas intervenções. A gente sempre traz, né? Daí, assim, muita experiência daquilo que às vezes é empregado na rede pública, por exemplo, Uhum, que às vezes a sociedade não conhece, né? uhum. Geralmente, às vezes, por falar, né? Geralmente só critica, né? E não tem muito os olhos abertos para ver as qualidades, o que vem dando certo, o que a equipe tem feito para poder aquela escola, né, se destacar. Nessas vivências a gente consegue verificar o que uma parte dos professores, né, são assistidos, tem uns Uhum. talentosíssimos que a gente nem Uhum. conhece, mas que eles estão produzindo, Uhum. embora não pareça para a sociedade. Nós E às vivemos vezes isso naquela viagem. Desculpa, amor. Nós fomos para Curionópolis para dar uma palestra. E chega uma senhora, um pouco atrasada, chegou com a sacola. Desculpa, gente, estou atrasada, mas eu vim. E aí ela senta, respirando, ofegando, e ela conta que ela estava vindo de moto, a moto deu problema, ela pegou carona num carro de boi, o carro de boi trouxe ela até tal lugar, e ela foi caminhando até tal lugar. Eu me arrepiei inteira, pensando como essa mulher está aqui, para uma coisa tão simples, a gente ia ficar 2 horas lá com eles, eu me senti constrangida de receber aquela senhora, né? E aí eu perguntei, onde a senhora mora? Ela disse, na entrada da Serra Pelada. Eu falei, eu vou deixar a senhora em casa. Aí ela, você vai me deixar em tem casa? certeza, Quando né? ela pergunta, o Renato me olha, porque ele fala assim, ela mora longe, né? Tu sabe onde é Serra Pelada, Dai? Aí eu disse, mas eu vou te deixar em casa. Ela sentou aliviada, participou de tudo, e quando nós fomos deixá-la em casa, Gaetano, várias vezes a água saiu do olho, porque não era perto, não. Eu não sei como ela iria para casa se a gente não tivesse ido deixar. Então. Mas só que no caminho a gente teve oportunidades, né? A mãe ela ia contando, olha, eu vou todos os dias, eu pego minha moto, eu ando 18 quilômetros para cá, vou atendo X crianças com diagnóstico. No outro dia eu estou em tal lugar. E ela foi contando as histórias, eu me senti uma pessoa tão sortuda, assim. Então, às vezes a gente tem coisas que a gente não agradece. Tem tantas pessoas reclamando do seu trabalho. Pega um pouco, para o ar-condicionado aqui, a pessoa, não posso trabalhar. Uma mulher daquela, um esforço daquele tamanho para ganhar o salário de professor, se esforçando para estar ali na formação que nem eram tão poucas horas, mas que ela disse para mim que eu quero tanto aprender coisas novas, eu vejo vocês, eu sigo vocês, eu quero... Que responsabilidade, viu? E a gente, naquele dia, a gente colocou mais fogo no coração. Nós vamos organizar o Instituto e ajudar mais professores, mais pessoas para ter acesso a essa metodologia. Que talvez a gente, nem vou usar essa palavra, acho que a gente ainda não tem uma metodologia, mas tem um jeito de ser GAP. E a gente Acho que é aprende isso. muito nessa relação, né, Dai? Demais. Essa troca, demais. a gente vê o quanto é importante pessoas ter sensibilidade, né? Para poder olhar novos horizontes, né? Uma coisa que a gente viveu agora recente, que talvez você deve ter acompanhado aí, eu amo música. Todos os eventos da escola, aquela playlist, a ordem das coisas, sou eu que monto. E deixei um pronto, pensando aqui, vendo a música através dos sentidos, dos sentimentos, guardei aquelas músicas. Um dia eu fui lá na sala de 2º ano, as crianças estavam com vários cartazes na parede falando sobre estações do ano, né? O verão, outono, tudo. Eles estavam animados falando sobre as estações do ano. Falei assim, sabia que isso aí também a gente é do mesmo jeito? Aí, como assim, tio? Falei, porque tem dia que a gente é verão. Tem dia que tá muito bem, mas tem dia que a gente chora também, igual o inverno. Parece meio triste, né? Quando a gente tá triste, tudo. Mas todo mundo ficou assim. E aí eles estavam pesquisando também sobre a visão.
Então, tinha ali, numa única sala, cartazes das estações do ano, cartazes sobre a visão, fiquei impressionada. E vocês conhecem alguém que não vê? Não, tia, eu não conheço. Eu fui atrás de descobrir onde que a gente podia encontrar. E bem na semana que nós fomos, por sorte, estava acontecendo uma feira de braille lá no CAP aqui de Marabá. Conseguimos levar as crianças. Então, inicialmente, talvez seria só essa relação. Fomos lá, olhamos, mas não, cara, criança não é assim. Criança é muito puro, eles são muito, é natural. Eles viveram tanta coisa lá nessa feira que vieram 3, 4 dias de conversa. Tia, você viu a caneta que ela usa? Você viu como ela faz tal coisa? Você viu que é uma bolinha? Eu achei tão curioso, criança cheia de curiosidade, né? Já sei, vamos pegar essas músicas que falam de sentimento e estações, vamos fazer um musical para eles? Só para as pessoas que não vêm? Inicialmente, era um plano, assim, de fazer lá no CAP, talvez, uma apresentação só das nossas crianças, sabe? Mas foi pegando uma força, porque nessas relações, visitando, conhecendo, nós descobrimos que tinham dentro do CAP músicos, fazendo universidade de música, pessoas com deficiência visual. E a curiosidade das crianças foi mais longe ainda. Como que toca violão sem ver, tia? Eu não entendo, né? E que bonita essa relação. Então, começou assim, as crianças, ele ia para lá para a escola, tocando umas músicas para eles, as crianças cantando essas músicas. Conseguimos o teatro para fazer um musical. E aí, no meio das pesquisas das crianças, uma criança fala assim, tia, sabia que eles não veem, mas eles sentem cheiro? Eles sabem conhece a gente só pelo cheiro? Eu sei. Olha que bonito isso. Então, o musical que aconteceu semana passada é o quê? Cheiros, paladares, tatos, sensações, através da música. A banda estava lá, as crianças cantando, pessoas tinham 70 pessoas com deficiência sentadas ali. Mas para quem talvez só viu aquilo na rede social, ou talvez só foi lá e assistiu, ela não sabe que durou meses para construir aquele evento. Porque tudo aquilo é uma relação. A gente não está preocupado com o fim do negócio, não é só o musical em si, quantas aprendizagens aconteceram antes disso. Só que a gente não faz isso, a gente não fez isso pensando assim, nosso método, vamos fazer. Não, entendi. Só que mas a questão surgiu e olha só que coisa bacana. Mas tem essa questão do lado como negócio, porque no fim das contas, não é porque vocês chegaram onde chegaram até aqui, onde vão chegar com os novos projetos, mas é porque ninguém sabe das dificuldades que vocês tiveram até chegar nesse ponto aqui onde nós estamos, nesse episódio de hoje. E voltando nesse assunto, eu gosto de falar assim que quando eu era criança, né, na comunidade que eu frequentava, tinha um João. O João, ele não via, mas ele tinha muitas expressões. Ele ficava o tempo todo movimentando e dava medo na gente, aquele movimento no rosto involuntário, sabe? Então, eu, como uma criança curiosa, eu ficava olhando, mas eu não tinha coragem de chegar e conversar. E os adultos que me cercavam, eles também não reforçaram isso. Talvez alguém podia ter me ajudado. Olha, pode falar com ele, né? Pelo contrário, tinha assim, olha, vou ficar igual o João, eu vou te levar pro João, né? Então, assim, eu acho que tu deves viver a mesma geração que eu. A gente vivia muito dentro desse capacitismo, desse bullying, que era tão assim, né? Eu fui vítima gigante de bullying. E hoje, isso na nossa escola é uma regra, assim, a gente trabalha o contrário disso, sabe? Então, assim... As pessoas que sofriam bullying na minha época vinham comigo e falavam, aquele lá tá me enchendo o saco. Porque eu mesmo... Você falava, chegava, falava assim, quem for importunado aqui, me avise. Aí, às vezes, eu pegava suspensão, pegava... O defensor. Tu era o justiceiro lá. Pronto, era mais ou menos isso. E aí, depois que a minha mãe foi descobrir, mas por que chegava tanta notificação na agenda? Porque
Quando eu fui O expulso, justiceiro. quando eu fui expulso de um dos colégios, aí que ela foi entender. Ah, meu filho, você tava fazendo Sim. isso. Aí o meu pai pegou e falou assim, então tá Aham. explicado. É um líder nato. Ali, Isso é que desde, já era empreendedor. É desse jeito. Mas o que eu ia dizer é que eu não tive a oportunidade que as crianças do GAP tiveram. Claro. Se alguém tivesse essa relação, essa naturalidade, esse entendimento e empatia para saber lidar, a geração minha teria sido diferente. Então, aposto muito que essas crianças que viveram isso com a gente nesses últimos dias, elas não vão ser assim como eu era, não. Sim. Elas não vão ser tímidas para falar, nem medo, e muito menos E capacitistas. aí você impactou uma geração toda. Porque ali vai se multiplicando. Sim. Desde o ambiente onde eles vivem, também eles vão ver aquilo. Sim. E vão saber se comportar, e vão saber conduzir quando tiver alguma adversidade para com essas outras pessoas. Eles vão poder ali estar ajudando. Diferentemente da oportunidade que não tive. que tu não tiveste. E eu, quando eu olhava aquilo, eu me incomodava muito, enfim. Meu pai sempre foi muito ligado a essas causas sociais, principalmente na parte... Meu pai foi um dos fundadores da APAE no Estado. Então, sempre muito religioso, católico, devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Enfim, presidiu a diretoria da Festa do Círio de Nazaré também por muitos anos em Belém. Então, não é à toa que eu tenho uma afilhada com síndrome de Down, né? Que é a Clarissa. Foi a primeira coisa, inclusive, que o Ciro pegou e falou assim, não, vou chamar o Caetano aqui, porque ele vai me ajudar aqui, porque, no fim das contas, eles não sabiam, ninguém sabe. Ninguém sabe. Afinal de contas, souberam quando a Clarissa nasceu. E, no fim das contas, ninguém sabia. E ninguém sabe, ninguém inclusive... Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Então, da mesma forma, como vários outros casos. Então, é muito louco isso. Então, a gente está ali sempre tentando ajudar, tudo. Fiz questão no aniversário das crianças agora de envolver a Clarissa comigo. Falei assim, você vai ficar aqui comigo, Clarissa? Ela, não, vai ficar aqui. Porque até, tipo, tem casos lá que não chamam a Clarissa para as festas. Sim. Mas chamam o Enzo, que é o mais velho. Chamam a Jamile, que agora também está morando lá com eles, que, querendo ou não, foi acolhida pela Bianca, tá tudo certo no processo de adoção. Então, assim, mas não vão chamar a Clarissa. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. É fruto da nossa geração. Justamente. É fruto da nossa geração. Justamente. É muito importante isso que você está falando. Do medo do não saber o que fazer, é uma mistura de medo com uma rejeição natural que tem, sabe? As pessoas, elas... a gente viveu isso agora, né? Conhecendo tantas pessoas que têm deficiência visual, meu Deus, super capacitadas aqui dentro da nossa cidade, atuando na educação, atuando em projetos no próprio CAP, fora do CAP, e a gente não conhecia, e que talvez não, eu ouvi pessoas dizerem assim, será que ele dá aula desse jeito? Então, assim, são várias coisas para quebrar na nossa geração, né? Nessa experiência que nós vivenciamos, né, era interessante que as próprias crianças, né, em algum momento a gente separou, né, para a gente poder ter aquele momento de conversa e tal, e eles faziam as perguntas para eles. Então, perguntas simples, mas, tio, como é que você sabe que a sua camisa não está do avesso para vestir? Se você quiser vestir uma camisa azul, como é que você vai saber qual é a camisa azul? Como é que toma banho? Como né? você sabe qual é o shampoo e qual é o sabão líquido? Coisas assim, sabe? Na hora de tomar banho, não confunde. Então, assim, são coisas simples, que de prática do dia a dia nosso, mas para quem, né, não tem a visão, como é que faz? E eles vão no alvo, né? Eles estavam lá. E aí também eles passam, apesar de passar, eles também passam a dar importância agora para isso também. Sim. Foi muito interessante. Poxa, que legal. E vê-los ali no palco, cantando enquanto o Igor toca, saber que ele tem capacidade para isso, que ele não é menor do que nem o músico daqueles, cara, esse é o maior aprendizado que os meninos tiveram. Pô, legal. Muito bom, muito bom. Então, para quem... Meu diretor até mandou uma mensagem agora, para quem estava travando, com medo de falar, vocês estão, de fato, de parabéns, viu? Então, vamos lá. Tem que vir mais vezes, né? Quem sabe a Dai, num clube de negócios, num futuro próximo, a gente vai lá invadir também o universo GAP Então, eu até e fazer o negócio isso, lá né, dentro. de logo que ficar
pronto ali o espaço nosso do Instituto, a gente fazer o clube lá. Pô, Que as legal. pessoas possam conhecer. Muito bom. Acredito que a gente vai estar mais preparado. Sim. Eu não estou indo ao clube porque nas terças e quartas nós estamos fazendo uma mentoria, mas assim, parabéns, Caetano, pelo trabalho. Eu tenho te passado alguns feedbacks ali, eu estou assistindo, eu estou gostando. Gostaria de ter visto antes. Acho que muitas coisas. Igual a gente estava conversando aqui, lá no início, se eu tivesse tido uma pessoa que falasse assim, Dai, vamos abrir negócio, vai ser assim. Olha, talvez o GAP não teria sido o que foi. Tá. Talvez. Vamos acreditar nessa parte. Legal. Vamos acreditar positivo aqui. Talvez a gente tinha perdido menos, errado menos. Tá igual aquela música, né? Devia ter errado. Mas aconteceu dessa forma, como vocês estão sabendo hoje. Mas é muito bom. A gente fica muito feliz Essa de ver trajetória toda do processo é muito bom. De ver e vem novas coisas aí que estão acontecendo. A gente fica feliz e a gente enfrenta isso na GAP, que é a pessoa chega lá às vezes não tem vaga. São poucas crianças que nós atendemos, né? E é quase como um mundo paralelo ali. Eu fui testemunho ocular quando eu fui lá. Você estava nas atividades, aí uma pessoa foi lá, chamou o Renato atendeu a gente estava desesperado. Porque a gente tinha recebido um comando, porque no fim das contas, pais de primeira viagem, a gente precisava desenvolver o nosso filho 02, porque a 01 é muito dominante. Ela é extremamente dominante. E a gente ficou ali, mas aí o Renato nos deu uma orientação, tudo. A gente já saiu, a gente queria colocar lá, mas não deu, mas não é por falta de faixa etária, mas que lá na frente a gente vai 2026 está bem aqui logo. A gente vai voltar a conversar. 2026 nós trabalhamos o ar. Nós estamos fazendo essa sequência, né? Já passamos pelas águas, os solos, estamos no ar ano que vem. E o Renato me levou para dar um rolê lá dentro da estrutura. A gente só passa por fora, vê realmente dentro, é muito bacana. E com o ar a gente vi filhos de amigos lá, enfim, sorridentes, brincando. Foi muito bom. Muito bom. Eu só saí zangado com o Renato no dia lá, mas foi bom. Que bom que ele está aqui hoje. O ar traz muito essa proposta de respirar. Tá reservada já ser, lá. Amor, do viver. O ar traz essa leveza, essa criatividade natural das crianças, traz aulas de canto, flauta, tem muita coisa que o ar, né? O ar tá... Pronto. É isso. Gente, eu trouxe aqui para vocês também, como todos os convidados que vêm aqui, inicialmente, a caneca é um oferecimento da Fio a Fio, é de vocês, tá? Obrigada, a caneca. Obrigada. A gente também tem aqui aí vou dividir as coisas aqui, ó. Aí o voucher da OAK vai ficar pro Renato, tá aí, é seu, a OAK fica ali na entrada do Amapá. Legal. Perto ali da passarela, e aqui vai para Dai. Obrigada. Aí ela pode ir na Ótica Helena, mais perto, e escolher lá um óculos solar. Obrigada, eu amo óculos. Da sua, porque tem um ali na Tocantins, lá perto do GAP. Você pode ir lá também para escolher. Certinho. E aqui também vai ficar pro Renato, que aí o homem daqui a pouco tá investindo no agro aí. Falar do Zucatelli. Então, vou deixar uma conversa. Seu Reinaldo, ela tem um recado para passar pro senhor agora, eu vou fazer chegar nele esse recado. Vamos lá. Na verdade, eu fiz uma carta para chegar no senhor e estou devendo de chegar lá. Eu fui lá no clube e eu fiquei muito emocionada ouvindo a sua história, ouvindo toda a trajetória, porque quando criança, né, nós chegamos em Marabá e a gente via o grupo, não falava grupo, falava Zucatelli. Só falava Fiat mesmo, Zucavel. E aí a gente cresce, eu tinha duas pessoas que eu ficava admirada, que eu achava que eu nunca ia ver essas pessoas pessoalmente. Era o Leonildo e o Zucatelli. Eu achava ele inacessível. Era uma criança, eu ouvia as histórias, era uma criança que não frequentava esses lugares que eles frequentavam. Era como se eles fossem inacessíveis, né? Mas eu admirava. Eu sou uma fãzona do Léo e uma fã do senhor. E quando eu ouvi toda a história pessoalmente, eu fiquei muito emocionada e fiz uma carta dizendo sobre isso, de como é legal ver um sonho da gente, de talvez estar sentada ali como uma empreendedora agora, né? Que eu acho que posso me classificar aqui,
diante de alguém que tão grande como o senhor, com a sua história, e que a sua história inspira todos nós. Então, muito obrigada pelas palavras, pelo exemplo, pelo acreditar na nossa região, né? Eu acho que eu estou nesse grupo, no grupo que acredita aqui, na nossa terra, Perfeito. no nosso solo. Eu não aceito que a nossa metodologia não fale da nossa terra, das nossas coisas. Por isso que a gente está aqui nessa região, e tem muita coisa legal aí que vem voltada à nossa região Carajás, tá? Muito bom. Depois vocês vão ver, conhecer, mas o método nosso ele vai evidenciar Carajás, a Muito nossa bom. região. E tem mais isso aqui também. Ó, aqui você ganhou um pudim mais gostoso da cidade. Lá do Boto Cor-de-Rosa Que Café. delícia, Então tá nós aqui, tem amamos a 5. Já vou lá agora. Pronto. Saindo daqui, já passando pra lá. Pronto. E aí tem isso aqui, né? Agora é as honras, né, mano? Aqui, Dai. Então, fiquei com o Renato pensando, meu Deus, que presente que nós vamos levar. Ah, mas vamos E lá. aí, Vamos. segundo Opa. os especialistas, é uma boa Renato. Uma boa lembrança. Acho que ele tá Deixa com eu um nozinho jogar, bem acho que aqui tá do com o lado. nó do lado. Acho que- Ainda tem um nó aqui? Tem um nozinho escondido bem aí. Tá vendo? segurando aí. E aí eu vou até tentar aqui fazer uma explicação aqui do meu jeito, né, Caetano? Assim, uvas, essa naturalidade que você tem, você estava contando sua história aqui, quem nasce com esse dom, ele transforma tudo, consegue fazer o suco facilmente, né? Mas quem te vê hoje tomando aí o Sim. suco de uva não consegue imaginar quantas que você já pisou, né? Quantos que você já teve que trabalhar As manualmente. cicatrizes no meu corpo. O pessoal pensa assim, não, vai lá, menina é fácil. E o que eu tô gostando do podcast, que eu tô acompanhando, é exatamente isso. Tá difícil. É porque a gente Tá, vê bem, vários, eu não tô vários enxergando. empreendedores aqui, foi a gente bem acha eles amarrado. tão perfeitos, né? Fala assim, que história linda. E quando Agora você vai. vai ouvindo o podcast, você vai falando, não, eles são normais como a gente, são humanos como a gente, erraram como a gente, Boa. acertaram, acreditaram, Agora foi. né? Aí, agora foi. Vamos lá. Pronto. Opa! Para lembrar que Olha aí. muitas uvas que você já pisoteou, Olha hoje só. você pode... Quem vai gostar disso aqui é a patroa, hein, Isabela? Tá vendo? O Renato tá se redimindo daquele dia lá que não aceitou o nosso filho, né? Mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Só para lembrar Não aceitou porque não tinha a faixa etária para receber ele lá, mas tudo bem. Muito obrigado, viu, gente? O pessoal vai chegar na escola lá, vai procurar só a Dai agora. Não, eu quero falar com o Renato. Não, procure o Renato, por favor. Brincadeiras à parte, tá? Gente, meu muito obrigado, tá? Pela disponibilidade de vocês para a gente poder gravar esse episódio espetacular, para a gente iniciar esse mês de outubro aqui com o pé direito, com muitas atividades. Já tivemos o nosso Experience também, que é uma nova plataforma que a gente criou dentro do nosso ecossistema. Temos esse aqui que é o podcast, tem um clube de negócios que você já participou, então muito obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente sabe da dificuldade, principalmente de arrumar uma agenda aqui ou outra, e também, querendo ou não, vocês mandaram muito bem para quem estava ali naquela de meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas vai falar? É gravado? Não, é ao vivo? Ainda bem que eu trouxe a Júlia antes, porque aí a Júlia com certeza te deu um briefing de mais ou menos como é que é, né? Deixa aqui a dica, né, para os outros que estão aí, Degano, Caetano. Façam, não é difícil. Pronto, maravilha, muito bom, maravilha. Então é isso. Deixo as considerações finais para vocês aí, meu muito obrigado pela brilhante trajetória que vocês trouxeram hoje aqui para esse episódio aqui dentro do nosso projeto. Só agradecer. Para fechar, deixa eu compartilhar com ele aqui. Como a gente trabalha com pessoas, né, na área da educação, na área emocional, tem uma vertente também que eu me dedico muito, que é na área do próprio corpo, né, da gente se dedicar. Eu quero te trazer um presente pessoal, eu, Renato Viegas. E tem um grupo dele. Olha aqui, só! Eu sou um idealizador Pace do coração, esportiva. amigos que correm. Exatamente. Muito bom. Então, eu sou idealizador da prática esportiva, né? Nós temos um grupo de amigos que a gente pratica a corrida. Eu corria antes dos gêmeos. Agora tem que treinar muito. Tá na hora de voltar. Olha só, legal que tem até o coração. Então aí na é um forma coração do tênis. dentro de um tênis, justamente para ter essa associação, né? Quem pratica atividade. Pace do coração, amigos que correm, tá vendo?
E aí eu quero Muito. te ver num próximo treino, uma caminhadazinha, já tá feito o convite. Eu tô me preparando, tô preparando a máquina de volta para Eu voltar a acho treinar que eu na faço Physiolife. parte do seu grupo, eu faço parte do Estou seu lá grupo. na Physiolife com a Samara e com o Kleber, justamente fazendo Legal. sessões de acupuntura e também treino já para Bacana. justamente fortalecer, porque para carregar os dois É. não está sendo fácil, tá? Muito Mas bom. graças a Deus eu tenho eles assim para sair carregando mesmo, mas é muito bom isso. Mas muito obrigado, Renato. Que legal, eu agradeço pelo convite. Realmente foi um desafio pra gente, né, Dai? Mas é aquilo que você falou, né? É um bate-papo, fica tranquilo, quando te ver o tempo já passou. Agradecer a Deus, agradecer a todos os clientes que fazem parte da GAP, são vocês que trouxeram a gente até aqui, obrigada. Agradecer àqueles que têm nos procurado para fazer parte da GAP em 2026, a nossa equipe, né? Que eu sempre falo que a nossa equipe é o que faz a GAP ser real todos os dias. A GAP não é um evento, ela é dia a dia. Né? E obrigada mesmo. Dai, eu que agradeço demais, até porque a gente aprende muito e hoje com certeza eu vou aprender muitas outras coisas aqui. Esses ensinamentos que você entregou aqui, não só você, mas também como o Renato, não só da questão da resiliência como casal empreendedor, mas também dessa questão de nunca desistir dos sonhos. Uhum. Acho que é isso. Acho que o grande, inclusive, está lá. Nunca desista dos seus sonhos. E isso aí é muito... É real, é né? muito real, assim, é muito forte, e a pessoa fica com aquilo Mas ali. eu acho que se você tivesse que escolher uma frase de todos os podcasts que você já teve aqui, de todas as pessoas, elas não desistiram dos sonhos delas. É isso aí. Muito bom. É a única coisa que une todos nós. Muito bom mesmo, querido. Então é isso. Na próxima semana a gente vai estar aqui de volta com mais um convidado. Tá? Meu muito obrigado. Não deixe aqui de nos seguir no Instagram, no @Circuito Empreendedor, também do nosso canal lá no YouTube, também de ativar o sininho, tá aí. Inscreva-se também lá no YouTube, Circuito Empreendedor. Meu grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado também aqui ao meu diretor Faria Júnior e também ao Júnior Oliveira e também ao nosso parceiraço aqui do clube, que também está aqui nos bastidores, o Jones. E em breve, um novo convidado aqui na bancada. Pessoal, bom domingo a todos. Valeu, até a próxima. Obrigada.